Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Receberei o Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, igreja. Sejam todos muito bem-vindos. Está fazendo parte desse momento. Primeiro eu quero me apresentar. Eu me chamo Cleidson Cruz de Maria. Venho lá de uma cidade chamada Candeias, que fica próxima à capital, a Salvador. É com a imensa alegria que venho aqui nesta manhã e ficar esses 2 dias com vocês para proclamar que Jesus é o Senhor, para proclamar que Ele está vivo e ressuscitado, e para proclamar o Evangelho, e para cumprir a palavra que está em Marcos 16:15, onde o Senhor disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Pela graça de Deus, eu sou fundador e membro de uma missão que se chama Missão Cruz de Maria. O nosso carisma é levar as pessoas ao encontro com o Espírito Santo através do Imaculado Coração de Nossa Senhora. Então, fala para o seu irmão assim: se segura, porque hoje e amanhã você terá uma experiência com Deus. Amém? Sou casado com Rafaela, tenho 2 filhos, um casal, um se chama Isaac, de 2 anos, e a outra Maria, de 4 meses. É uma bênção de Deus na minha vida. Mas sem muitas delongas, porque eu quero falar da palavra de Deus para vocês hoje. Quem trouxe a Sagrada Escritura, levante a mão e diga eu. Quem não trouxe, diga misericórdia. Amados, quando vamos a um acampamento, quando um soldado ele vai para o campo de batalha, e a batalha aqui é uma batalha espiritual, o soldado ele é convidado a levar as suas armas. O qual é a arma de um cristão? A arma de um cristão é a palavra de Deus. A arma de todo aquele que serve a Cristo, que caminha com a igreja, que caminha com Nossa Senhora, que caminha com o Evangelho, ele tem que andar munido, ele tem que estar com a munição que se chama a palavra de Deus. Amém? Então, se um soldado ele vai para um acampamento, para um campo de batalha sem a sua arma, o que vai acontecer com ele? Imagina só, eu sou o soldado do exército, aí vai para a guerra ali fora, aí eu vou para a guerra sem nada, sem o escudo, sem capacete, sem um punhal, sem a bota, o coturno, sem a armadura, sem a espada, sem nada. O que vai acontecer comigo lá? Eu vou ser rapidinho derrotado, não é assim, irmão? Então nós temos que andar com a palavra de Deus, principalmente nos encontros da igreja. Então quem trouxe a palavra de Deus, vai pegar aí, no livro do Gênesis, no capítulo 3. Eu vou tomar aqui durante a pregação uns 20 copos de água, não ligue não, que minha garganta está fuzilada. Tenho pregado essa semana constantemente. Gênesis capítulo 3. Nós vamos falar um pouco sobre pecado. É um tema que vai diretamente comigo e com você. Pecado. Amém? Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 é o primeiro livro da Sagrada Escritura. No versículo 1 seguintes. Todo mundo achou? Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, diga eu não achei. Então eu não ouvi nenhum não achei. Então todos acharam, amém? A palavra do Senhor vai dizer assim, Gênesis, no capítulo 3, no versículo 1 seguinte. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim,
Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh, não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Tive medo, porque estou nu e ocultei-me. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estava nus? Terias tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Essas são para nós palavras do Senhor. Se você pode, dê um beijo na palavra de Deus. Coloque as suas duas mãos lá em cima e aplauda essa palavra. Aplauda para valer a palavra do Senhor. Amados, nesse contexto bíblico, nós vamos ver o relato aonde é introduzido o pecado na história da humanidade. Aonde a partir daquele momento o homem e a mulher deixam de ser santos, deixam de ser separados, onde o homem e a mulher deixam de ser, na essência, a obra da criação da Redentora de Jesus, a obra da criação de Deus, melhor dizendo. Amados, nesse momento, o homem e a mulher cometem o primeiro pecado da humanidade, que veio através da desobediência. Deus havia feito um projeto no coração do Senhor, Ele havia feito ali o homem e a mulher, como diz lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos o homem, vai dizer, meus queridos, uma tradição antiga da igreja, que quando esta palavra é direcionada para nós, façamos, no plural, significa a unidade santa, a trindade santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E uma tradição antiga da igreja vai dizer que nesse momento são 6 mãos, as 2 mãos do Pai, as 2 mãos do Filho e as 2 mãos do Espírito Santo, pegando ali, tirando do barro e formando o homem à imagem e semelhança do próprio Deus. Então nenhuma outra coisa foi criado com tamanha delicadeza, nenhuma outra coisa foi criada com tamanha atenção, nenhuma outra coisa na face da história da humanidade, da terra, das galáxias, do planeta, nenhuma outra coisa foi criada com tanta dedicação, aonde um Deus que se inclina e diz, façamos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, fazendo a sua obra-prima, fazendo ali a criatura, fazendo ali a pessoa para ser a imagem e semelhança dele. É por isso que em nenhum lugar da Sagrada Escritura você vai ver alguém sendo comparado à imagem e semelhança de Deus. Quando você olha para as árvores, você vê o toque de Deus.
Quando você ora para o mar, você vê o toque de Deus. Quando você ora para as coisas belas deste mundo, você vê o toque de Deus. Mas nenhuma coisa ela é chamada imagem e semelhança do Senhor. Eu preciso que vocês entendam no começo dessa pregação que existia um plano perfeito no coração de Deus, e esse plano ele foi concretizado. Se você reparar no livro do Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, diz que Deus formou o homem do barro da terra e soprou nas suas narinas, e aquele boneco passou a ter vida própria, passou a respirar, passou a ter o Espírito Santo de Deus, deixou ali de ser apenas um boneco para ser uma pessoa. Então Deus, ele concretizou o sonho que havia nascido em seu coração. Amém? Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós vamos falar do pecado. E o pecado é a introdução da imperfeição no meio da humanidade. Meu querido, o catecismo da igreja, que é a palavra oficial da igreja, vai dizer que o homem e a mulher estavam numa condição primeira, na primícia, na essência de Deus, numa condição de santidade e justiça original. Não era imitação, não era pela metade, mas era a essência de Deus que estava ali introduzida no homem e na mulher. E quando o catecismo da igreja vai dizer que estava em condição de santidade e justiça original, era sem mancha, sem pecado, ou seja, Adão e Eva não tinham pecado algum. Adão e Eva não tinham pecado nenhum, não tinha concupiscência, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, que é a tendência a pecar, não tinham. Só que porém, Deus ele ama tanto cada um de nós, que mesmo Adão e Eva, sem ter a concupiscência do pecado, a tendência ao pecado, Deus dá uma coisa chamada livre-arbítrio. Eu acho que você já ouviu essa palavra um dia, livre-arbítrio. Repete comigo: Deus me dá todo dia o livre-arbítrio. E foi isso que Deus deu para Adão e Eva, o livre-arbítrio de escolher obedecer ou não. Interessante que no começo da caminhada eu não entendia muito bem, eu não compreendia muito bem. Peraí, se Deus é perfeição, se Deus é santidade suprema, divina, e Ele fez o homem à sua imagem e semelhança, e o homem ali no contexto, quando eu falar homem aqui, vai ser homem, mulher, humanidade. Quando Ele faz o homem, Ele faz perfeito. Então por que o homem sendo perfeito, ele desobedece a Deus, se ele é perfeito? Então, meus queridos, eu comecei a entender ao longo da minha caminhada, que quando Deus ele faz o homem à sua imagem e semelhança, Ele faz o homem para ser livre, livre para escolher aquilo que quer. Porque seria um Deus, se tivesse feito um boneco, um robô, seria mecânico. Então o homem estaria sempre obedecendo a Deus, não por vontade própria, mas por uma determinação, por uma regra, por um comando robótico, por algo determinado por Deus. Porém, quando Deus ele faz o homem e a mulher, Ele dá uma palavra chamada livre-arbítrio. Então eu comecei a compreender que Deus me ama de tal maneira que mesmo sendo o Senhor de todas as coisas, Ele deixa que eu escolha aquilo que eu quero. Deus amou Adão e Eva de tal maneira que deixou para eles escolher. Deu prova de tudo que era maravilhoso, deu prova de tudo que era bom, mas no final disse: aqui você não pode comer desta fruta. Interessante que as pessoas vão associar a fruta a uma maçã, botar a culpa na própria da maçã, não tem nada a ver. Então a partir de hoje não diga que a fruta que estava lá era maçã, não. Porque vão dizer nas pregações que já vi por aí: que Eva comeu a maçã do amor. Que maçã, coisa nenhuma. A fruta, o fruto que era proibido por Deus tem um nome, e o nome desse fruto é pecado. Esse é o fruto que eu e você não podemos comer. Mas interessante agora, para entrar no tema, você que já compreendeu essa introdução da perfeição, do carinho, do amor que Deus tinha por Adão e Eva, nós queremos falar sobre o pecado, que lá no parágrafo 978 do Catecismo da Igreja, que é a palavra oficial da Igreja, vai falar que o que levou
o que nos leva ao pecado é a concupiscência, a tendência ao mal. É por isso que esse São Paulo vai dizer para Deus, na Sagrada Escritura, em uma das suas cartas, quando ele diz: faço o mal que não quero e deixo de fazer o bem que eu quero. O que é que está levando São Paulo a dizer isso? Está dizendo: eu quero muito ser de Deus, mas acabo sendo do diabo. Eu quero muito ser de Deus, fazer a vontade de Deus, mas termino escorregando e pecando, fazendo a vontade do mal. Porque dentro da nossa existência, dentro ali, desde quando foi criado o homem e a mulher, desde quando Adão e Eva pecou, entrou a concupiscência ao mal. Nós temos uma tendência a fazer aquilo que é mal. Amém? Então o catecismo da igreja vai dizer que o que nos leva a pecar é a concupiscência do pecado. Engraçado é que na Sagrada Escritura aqui falou que a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Quem formou a serpente? Deus. Ela era a mais astuta. Só que, porém, meus queridos, quando eu fui pesquisar o que significa a palavra astuto, significa esperto, alguém que tira vantagens, habilidoso para enganar, capacidade de ludibriar de maneira amorosa, sutil, manhosa. Então, para nós termos uma noção, o demônio ele age dessa forma, de maneira sutil, calada. Parece que é bom, parece que é gostoso. Vem, Eva, come, é bom. Vem, Eva, Deus não quer que você seja como Ele. Vem, Eva, vai ser maravilhoso. Isso é o pecado chamando a mim e a você. É o pecado dizendo: vem que aqui tá bom demais. Vem que é gostoso, é maravilhoso. E infelizmente, nos últimos tempos, cada vez mais as pessoas têm se deixado enganar pela essa serpente, que deixou de ser apenas uma serpente e passou agora a ser um dragão. Meus queridos, no livro do Gênesis, capítulo 3, apresenta o mal como uma serpente. Mas quando você vai para o Apocalipse, que é a revelação, no final dos tempos, João narra que a serpente deixou de ser serpente e passa a ser um grande dragão de 7 cabeças. O grande dragão, ou seja, a descendência da mulher, ela foi crescendo, mas a descendência da serpente também. Então o mal que era pequeno passou a ser grande, o mal que era fraquinho passou a ser forte, o mal que era uma serpente passou a ser um dragão. Então por isso hoje as pessoas são facilmente enganadas, as pessoas são facilmente ludibriadas, facilmente as pessoas abandonam o Senhor, facilmente as pessoas deixam a casa de Deus, facilmente as pessoas abandonam a Santa Igreja Católica, facilmente as pessoas perdem a vida de oração, facilmente as pessoas deixam a imagem e semelhança de Deus para o lado. Amém? Facilmente. Por quê? Porque o mal ele vem crescendo a cada dia, a cada momento. Tem um santo da igreja chamado São Felipe Neri, que ele dizia que se existe uma batalha que se vence fugindo, essa batalha é contra o pecado. A única das batalhas que vence quem foge. Olha que engraçado. Quando você vai enfrentar o inimigo, você tem que enfrentar e vencê-lo. Com o pecado você tem que fugir, porque é só fugindo que você vai vencer o pecado. Amém? Bata no ombro do seu irmão e diga: a partir de hoje, se você quiser vencer a batalha contra o pecado, fuja dele, corra, saia fora. Amém? Querido, a definição de pecado no Catecismo da Igreja, no parágrafo 1849. Por que eu vou falar toda hora aqui parágrafo do Catecismo? Porque essa pregação, essa primeira pregação, é como se fosse uma catequese. Essa primeira pregação é como se fosse uma formação. Então era bom que se você até tivesse um negocinho para você escrever aí, anotar, seria bom. Mas está sendo gravado, né? Depois você pega e anota. Parágrafo do Catecismo 1849 vai falar da definição de pecado. O que é pecado? Pecado no Catecismo é uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. O que é pecado? Uma palavra, repete comigo: uma palavra, um ato, um desejo contrário à lei eterna, à lei de Deus. Então, quando eu falo algo contrário à vontade de Deus, quando eu penso algo
ao contrário de Deus. Quando eu tomo uma atitude contrária à vontade de Deus, isso é que é pecado? No original da palavra pecado, no grego, significa errar o alvo. Quando eu peco, eu erro o alvo. Qual é o meu alvo? O meu alvo é o coração de Deus. E quando eu peco, eu estou errando o alvo. Porque talvez é como se você estivesse com uma flecha aqui, ó, apontando para acertar. Na hora de você atirar, o demônio fala assim, aí você perde, erra o alvo. Pecar, errar o alvo. Amém? No parágrafo do Catecismo da Igreja, 1850, vai dizer que pecar é uma ofensa contra Deus. Imagina só, quando você chega para um irmão, para um parente, para um amigo na sua casa, e você faz uma ofensa para ele, como é que ele se sente? Você já foi ofendido por alguém? Já foi ofendido por alguém? É bom ou ruim? Você se sente bem ou se sente mal? Às vezes a ofensa é tão grande, é tão grave, a calúnia é tão grave que você chora. Você sente raiva, você sente ódio, você sente mágoa, você sente vontade de explodir, de gritar, de fazer acontecer. E o pecado é essa ofensa ao coração de Deus. O pecado é você ofender o Criador, é a criatura se rebelando contra Deus, é a criatura deixando de seguir os passos do Criador, é a criatura lançando os brados de ofensa contra o Senhor. O que é pecado? É ofensa a Deus. No parágrafo 1855, vai falar do pecado mortal. O que é o pecado mortal? O pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave da lei de Deus. Desvia o homem da salvação eterna. O pecado mortal, aqui eu estava pensando, quando eu estava dando a lei do catecismo, eu estava pensando o seguinte: pecado grave é uma ofensa grave a Deus, que tira completamente o vínculo da pessoa com o Senhor, que tira realmente a salvação, a graça santificante do coração do homem. E a única maneira de eu retomar essa graça, retomar essa aliança, é no sacramento da reconciliação, no sacramento da confissão. Então o que acontece? Eu estive pensando, o pecado grave é assim: o motorista vai dirigindo pela pista, e aí naquele momento o guarda faz a blitz. Aí chega na blitz e percebe que ele estava alcoolizado. Então a carteira nacional de habilitação é sacada. Ele perde o vínculo em dirigir aquele carro. Ele perde o direito de dirigir aquele carro. Então, por lei, ele está proibido de dirigir um carro, porque ele cometeu uma infração gravíssima. Um pecado, cometeu um erro, violou uma lei que interfere diretamente com o vínculo que ele tinha com o Estado em dirigir um carro, amém? Isso é um pecado mortal no mundo espiritual. No mundo espiritual nós estamos dirigindo um carro chamado vida, e durante esse trajeto vai ter várias blitzes, e você tem que evitar esse pecado mortal. Nós vamos falar aqui também do pecado venial, mas para você entender, o pecado mortal é a inimizade com Deus. A inimizade com o Senhor, o pecado mortal, amém? Mas, irmão, como é que eu sei quando é pecado mortal ou não? Eu preciso saber. Para eu correr para a confissão, para eu me confessar, eu preciso entender o que é pecado mortal. Então a igreja, na sua sabedoria divina, vai nos ensinar. No parágrafo 1857, vai falar de 3 condições para que aquele determinado pecado seja um pecado mortal. Quais são elas? Para se caracterizar pecado mortal, tem como característica ter 3 condições ao mesmo tempo: objeto de matéria ser grave, e o que é cometido com plena consciência e deliberadamente. Então, 3 situações para que um pecado seja mortal. Vamos lá? Que ele seja cometido em matéria grave, que ele tenha cometido com plena consciência e deliberadamente. O que acontece? O que é a matéria grave? O Catecismo da Igreja vai explicar no parágrafo 1857. É matéria grave quando vai de contra os 10 mandamentos da lei de Deus e os 5 mandamentos da igreja. Vamos lá. Então agora eu estou começando a entender o que é pecado mortal. A palavra diz lá, o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas.
e eu começo a amar as coisas acima de Deus, mas eu faço isso com plena consciência e deliberadamente, então eu estou cometendo um pecado mortal. Eu estou amando mais as coisas do que Deus. Eu estou colocando a minha confiança inteiramente no meu Camaro, na minha Suzuki, na minha Marra. Alguém fala, vamos supor, rapaz, você precisa de Deus, você tem que ir buscar Deus na igreja, na Eucaristia. Que Deus, rapaz? Eu vou para o Sírio Libanês, o médico lá é melhor do que o seu Deus. Então está cometendo um pecado mortal. Não matarás. Então se você mata, você está cometendo um pecado mortal. Não adulterás. Se você adulterar, você está cometendo um pecado mortal. E por aí vai. Vamos lá da igreja. Guardar domingos e festas. Se você não vai à missa de domingo, você está violando um preceito da igreja, que é guiada pelo Espírito Santo de Deus. São João Paulo II vai dizer: quem não obedece à igreja, não obedece o Cristo. Quem não ama a igreja, não ama o Cristo. Então você está cometendo um pecado mortal. Amém? Pecado venial. No parágrafo 1863, vai falar que o pecado venial, diferente do mortal, ele não tira a sua amizade com Deus. Ele não constitui você inimigo de Deus, porém, enfraquece a caridade, impede o progresso da alma, mas não priva a pessoa da amizade com Deus, não quebra a aliança com o Senhor. Vamos voltar de novo para o exemplo. O cara vai no carro, o guarda manda encostar, encostou, aí olhou para ele: ô cara, você está sem cinto. O que é que o guarda faz? Aplica uma notificação nele, você coloca o cinto e continua dirigindo. Você não perde a sua carteira de habilitação. Ou seja, o pecado venial também é desta forma. Você cometeu ato ou alguma coisa, ou pensou alguma coisa, ou ali se omitiu em alguma coisa, mas que não feriu diretamente os 10 mandamentos da lei de Deus da igreja. Você cometeu algo que ofendeu o coração de Deus, mas numa escala pequena. Porque Santo Agostinho, no próprio catecismo da igreja, vai dizer que seria impossível o homem não pecar. Pois a palavra do Senhor fala em 1 João capítulo 1, versículo 8 a 10, aquele que diz não ter pecado é mentiroso. Então todos os dias o homem está mentindo, pecando, todos os dias o homem está errando. Pois a palavra do Senhor fala no livro do Jó, no capítulo 7, vai dizer que o justo ele peca 7 vezes durante o dia, mas são pecados veniais. Amém? O parágrafo 1862 vai dizer: comete-se um pecado venial quando não se observa em matéria leve a medida prescrita pela lei moral. O que é? Por exemplo, eu vou e dou um palavrão, eu xinguei, me estressei, me enraivei, fiquei com ódio e xinguei. Eu cometi um pecado venial. Só que o problema, meus queridos, que eu quero que vocês entendam, que muitas pessoas elas se acomodam tanto com o pecado venial e pensa, porque o pecado venial não tira a sua amizade com Deus, que você cometendo aquilo tá bom, tô de boa, tô tranquilo, não cometi pecado mortal. Porém, eu quero trazer uma realidade para você. Se você toma uma picada de uma formiga, você corre o risco de morrer? É quase zero você morrer. Mas se deita no formigueiro, o pecado venial também é dessa forma. É uma mentirinha aqui, é um xingamento ali, é uma briguinha ali, é um ódiozinho acolá, é uma falinha aqui, é uma falinha acolá. Isso vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. É como se você pegasse um pedaço de algodão e colocasse numa balança. Talvez a balança nem se mexesse, mas coloca isso aqui cheio de algodão em cima da balança, a balança com certeza vai mexer. O pecado venial, ele é a preparação do mal para que você caia no pecado mortal. Tem uma santa da igreja chamada Santa Francisca Romana, que teve 47 combates com o demônio. Ela chegou a sofrer fisicamente as agressões do demônio, e em todos ela venceu, porque era uma mulher de oração. O que acontece? Ela falando de pecado, ela diz que os pecados veniais é como se atacasse uma pessoa, começa a bater. O pecado venial está batendo, o pecado leve está batendo. Quando pensar que não, você cai. Quando você cai, que vem o pecado mortal, você já não consegue mais se defender, porque você está todo ferido. O pecado venial é assim.
O pecado venial, ele machuca você, ele vai machucando, e quando você comete pecado, atrás de pecado, atrás de pecado, atrás de pecado, se torna pecados capitais, se torna pecados de vício, pecados de costume. Então muito cuidado, meu querido, quando você diz assim, não precisa tudo isso, Deus não quer tudo isso, muito cuidado, Deus quer tudo isso e muito mais. A palavra do Senhor vai dizer lá em Levítico capítulo 19, versículo 1 e 2, dirás a toda a assembleia, dirás ao meu povo, sede santo como eu sou santo. A palavra do Senhor fala em Mateus capítulo 5, versículo 48, sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. A palavra do Senhor fala em 1 Tessalonicenses capítulo 7, que Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então santidade, meu irmão, não consiste em você lutar apenas contra o pecado mortal, mas santidade consiste em você buscar a perfeição na presença de Deus, amém? No parágrafo 1868 vai falar, o pecado é um ato, esse aqui ia pegar muita gente agora. Como eu queria que essa igreja estivesse cheia para ouvir o que eu vou falar agora aqui. Eu queria muito que a igreja estivesse cheia para ouvir esse aqui último. Olha o que vai dizer o catecismo da igreja sobre o pecado. O pecado é um ato pessoal, seu, particular. Porém, além disso, temos também responsabilidades nos pecados cometidos por outras pessoas, quando neles cooperamos. Aí o catecismo vai dizer, cooperamos como? Participando neles direta e voluntariamente, mandando, aconselhando, louvando ou aprovando esses pecados, não os revelando ou não os impedindo, quando isso somos obrigados, protegendo os que fazem o mal. Assim o pecado torna o homem cúmplice uns dos outros. A casa vai cair para mim e para você agora. Vamos lá, começar pelas mulheres. As mulheres vão dizer, eu posso usar o shortinho, aquela saia bem grande que é um palmo, porque Deus conhece o meu coração. Eu quero falar para você, mulher, e para você, homem, que Deus, ele não é só cardiologista para olhar coração. Deus, ele é um clínico geral. Ele não quer somente o seu coração. Pois a palavra do Senhor fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, porque foste comprado por um alto preço, e por isso mesmo você já não vos pertence. Você não pertence a você mesmo, você pertence àquele que te comprou. E te comprou aonde? No alto da cruz. Aí a mulher coloca uma roupinha daquela, que misericórdia, e sai pela rua desfilando. Mulher muito linda, né? Perfeição de Deus, né? E sai desfilando e vai dizer assim, eu não estou pecando, sabe por quê? Porque Deus conhece o meu coração. Só que o catecismo da igreja, não é Cleiton que está falando, o catecismo da igreja diz que quando você colabora, facilita, incentiva, ou de uma maneira direta ou indiretamente contribui para o pecado do próximo, você também vai ser penalizado e responsabilizado pelo pecado do outro. Quando as mulheres colocam aquela roupinha, que só Deus sabe o que eu estou falando, e você também, e sai pela rua, e leva homens e também mulheres a ter pensamentos contrários à vontade de Deus, você está contribuindo para o pecado do outro. Existe um santo da igreja chamado São Luís Maria Grimond de Montfort, um santo francês, que ele já diz assim, a castidade tem que estar por dentro e também por fora, porque fora você expressa aquilo que está dentro. O que é o sacramento? O sacramento é uma forma visível de você ver o invisível. Os sacramentos é um símbolo de você ver aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, para vocês compreender. No caso, quando alguém vai ser batizado e jogam-se a água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquela água é um símbolo daquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Deus está lavando você da mancha do pecado original, o pecado que foi adquirido pela desobediência de Adão e Eva. Então, o que está externo é uma resposta, uma reflexão daquilo que está interno. Se eu sou uma mulher casta, se eu sou um homem casto, do lado de fora as pessoas vão olhar para mim e vão ver misericórdia, vão ver o espelho daquilo que está dentro, amém? Quantas mulheres contribuem para que homens se masturbem?
para que homens tenham o pensamento de trair as suas esposas. Quantas mulheres... Um dia eu vou falar aqui, né? Eu vi o padre e lembrei. Um dia a menina foi comungar, e o padre, quando orou, em vez de falar corpo de Cristo, falou: Cristo, que corpo. Imagina só. Também tem um fato verídico, que um sacerdote foi preciso mandar a menina se retirar daquele banco para ir lá para fora, lá para os cafundós do brejo, porque ele não estava conseguindo se concentrar na missa. Porque ela estava com a saia desse tamanho aqui, sentada daquele jeito. Então, meu querido, minha querida, entenda. Quando eu contribuo para o pecado do outro, eu estou pecando junto com ele. É por isso que o beato Papa Paulo VI vai dizer: quem contribui para a evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Você que está varrendo a igreja porque o sacerdote vai entrar, você tem os mesmos méritos do evangelizador. Você que arrumou o banco porque as pessoas vão chegar e vão sentar, você tem o mesmo mérito do evangelizador. Você que está tocando, cantando, pregando, louvando, você tem os mesmos méritos do evangelizador. Porque nós somos os membros, nós somos o corpo místico, nós somos o corpo do Senhor. E o corpo do Senhor tem várias funções. São Paulo já diz em sua carta, vai dizer: já pensou se todos pregassem, se todos cantassem, se todos orassem em língua, se todos... Então imagina, meu irmão, se todos tivessem a mesma função, não teria graça. Então é preciso que cada um faça aquilo que Deus te chamou a ser feito. Então você, mulher, a partir de hoje, guarda o teu corpo, porque seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E os homens? Os homens muitas vezes vão para academia, né? Que faz academia, fica musculoso. Queria Deus e eu que eles malhassem tanta alma como malha o corpo, e bota aquelas roupas, é mais justa do que a lei de Deus, aquelas calças que eles botam, e sai também conduzindo as mulheres a estar pecando. Isso é apenas um exemplo que eu estou dando. Mas se você reparar, nós contribuímos com o pecado em muitas outras ocasiões. Em muitas outras horas nós contribuímos para o pecado. Amém? Está dando para entender sim ou não? Está dando para entender sim ou não? Amém? Agora eu quero entrar com vocês aqui no texto bíblico. O homem, ele foi criado... Dá para fazer aquele solozinho aí, irmão? Dá para fazer? Faz aí para ficar mais gostoso. Então o homem, ele foi criado para a imagem e semelhança de Deus. Interessante você observar uma coisa. Quando a palavra do Senhor fala como foi criado a imagem e semelhança de Deus, quando você comete o pecado mortal, você continua sendo a imagem, mas você perde a semelhança. Porque a palavra do Senhor vai dizer que a imagem e semelhança é um A acrasilhado. E quem estudou pelo menos até a 5ª série, mais ou menos, sabe que quando tem um A acrasilhado, esse A é como se dissesse para. Tem algum professor aqui? Se tiver, me corrija se eu estiver errado. Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, ou seja, Deus criou o homem para a sua imagem e semelhança. E meu querido, no momento em que o homem comete o pecado de desobedecer ao Senhor, que perde a sua semelhança, ele perde a sua sintonia com o Senhor. E o que acontece? Nesse relato, Adão e Eva se escondem de Deus. Quando Adão e Eva, eles perdem ali a sintonia com o Senhor, eles cometem um pecado mortal, eles se escondem de Deus. E Deus, como faz até no dia de hoje, Ele vai à procura de Adão e Eva. E Deus, quando está à procura de Adão e Eva, Ele está chamando. Eu imagino só, meu irmão, a Sagrada Escritura vai relatar que eles ouvem os passos de Deus. Adão e Eva, ouvindo os passos do Senhor, eles ficam pensando talvez: nossa, que mancada, que erro. Eu podia ver Deus face a face. Imagina só, quando Deus está... A Sagrada Escritura não relata, mas vamos pensar. Ele está ouvindo os passos do Senhor. E ele está escondido. Eles não podem ver Deus porque eles estão escondidos. Porque eles cometeram um pecado. Eles saíram da presença de Deus. Imagina o coração de Adão e Eva naquele momento, querido. Imagina quando ele refletiu: nossa, nós não poderíamos ter pecado. Nós não deveríamos ter comido daquele pecado, aquela fruta proibida.
Nós escutamos a serpente, o demônio, o mal, e agora não podemos nos apresentar diante de Deus. Mas imagina um Deus que te ama além de todas as coisas, e mesmo assim Ele vai te procurar. Mesmo quando você dá as costas para Ele, mesmo quando você está em estado de pecado mortal, distante do Senhor, está se escondendo nas baladas, nas farras, nas orgias, prostituição, se escondendo no pecado, na prostituição, e um Deus que sai do seu trono e vai lá onde você está te procurar. Ele está procurando você a todo tempo. Vamos fazer uma hermenêutica. O que é hermenêutica, Cleidson? É eu ler essa Sagrada Escritura, eu pegar esse texto aqui e trazer para a minha vida. Quantas vezes eu e você nos escondemos de Deus? Quantas vezes eu e você, pelo estado de vida que você adotou, que eu adotei, também nos escondemos de Deus? Mas também pela essência que Deus colocou no seu coração, porque antes que fosse gerado no seio, o Senhor já te conhecia. Deus estava lá te chamando. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo aconteceu várias vezes. Deus está fazendo algo que sei que é errado, e aquilo está me incomodando eu continuar fazendo errado. Mas no fundo do meu coração eu sabia que eu estava fazendo algo errado. Era como se Adão e Eva estavam ali escondidos, mas estavam ouvindo os passos de Deus chamando Adão: Eva, volta, vem para cá. Eu vim buscar vocês, eu vim voltar a ter um diálogo com vocês, eu quero estar com vocês, vocês são as minhas criaturas, vocês é o sonho do meu coração. Eu quero falar para você aqui nesse comecinho de encontro já, você é o sonho que se tornou realidade de Deus. Eu não sei qual é o sonho que você tem, mas eu quero falar que você já é o sonho realizado de Deus. Bata no seu peito e diga: eu sou o sonho que Deus sonhou e tornou realidade. Imagina só, meu irmão, no meio de trilhões de espermatozoides, você foi o único que conseguiu ser gerado. Tem eleição maior que essa? Você concorreu, disputou com trilhões de espermatozoides, mas você foi aquela que Deus escolheu. Amém? Qual foi a consequência do pecado? Eu fiz uma dinâmicazinha para a gente entender melhor. Deus, o homem e a mulher, perfeição. Deus, o homem e a mulher, igual, perfeição. Diálogo, sintonia, unidade. A serpente, o homem e a mulher, significa imperfeição. Diabolos quer dizer divisor. A palavra diabo significa divisor. Então o que foi que o diabo fez? Ele entrou no meio daquela história, ele entrou no meio daquele diálogo, de forma sutil. Engraçado é que nós vamos ler o texto bíblico, que a serpente começa a conversar com Eva. Tem um diálogo: olá Eva, tudo bom? Eu sou a serpente. Eva: olá, tudo bom? Eu sou Eva. E aí, como é que está você? Tudo bem, nossa, você é bonita, você é tão perfeita, você é bela, inteligente. Eva: tá bom. E aí começa a conversar, e ali a serpente diz para ela: e aí, você não pode comer, tá todas as coisas aí e tal. E começa com uma conversinha mole. O diabo, ele faz isso comigo, com você. É tipo assim, ó: e aí, irmão, vamos na balada hoje? Convite de Satanás. Que é isso? Você não precisa beber, eu sei que você é cristão, mas você vai estar com a gente lá, toma um guaraná. É a conversa da serpente, enganando, conversando porque ela quer arrastar você para o redil dela. A serpente, ela quer arrastar você para o quadrado dela. Você tem que fazer como Nossa Senhora, não tem diálogo. Aqui é assim, ó, eu piso na sua cabeça, não tem diálogo. Nossa Senhora não teve diálogo com a serpente, porque Nossa Senhora sabia, uma mulher do Espírito Santo, que se tivesse diálogo com a serpente, ela também cairia. Então a conversa de Nossa Senhora é se ensina ou não. Como diz a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 5, versículo 37, que o seu sim seja sim, que seu não seja não. Com Nossa Senhora foi assim: eis aqui a serva do Senhor, e acabou. Eva não, foi cair na conversinha mole de quem? Daquela que era mais astuta dos animais, que era o que? Habilidoso, tinha a artimanha de convencer. Quantas vezes, meu irmão, nós estamos conversando com uma pessoa mundana, e aí naquele diálogo sai uma piadinha de mau gosto, a gente já dá aquela risadinha de canto de boca, aí sai outra piadinha, com pensar que não, você está fazendo parte da conversa.
daquela conversa mundana, aquela conversa pornográfica, aquela conversa secular, mesmo sem você querer. Por quê? Porque a serpente, ela dilubriou seu pensamento e você nem percebeu. Quantas vezes eu estou conversando assim, aí fala uma piada de mau gosto, eu dou risada e eu falo, espera aí, eu dei risada? Eu me pego, eu me dei risada? Perdão, Jesus. E comigo, com você, dessa forma. Então a consequência do homem e da mulher que peca, a consequência desse pecado original é perder o estado de santidade e de justiça. No momento em que Adão e Eva eles cometeram o pecado, eles perderam a essência de Deus. No momento que você e eu estamos nessa situação de pecado mortal, nós perdemos a essência de Deus. E a palavra do Senhor fala lá em João, no capítulo 15, no versículo 5: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. As consequências do pecado. O que foi uma consequência do pecado de Adão e Eva, e do meu e do seu? A morte de Jesus. Olha a consequência do pecado, meu irmão. Olha a consequência daquele papinho bonitinho com o demônio. Olha a consequência daquele papinho que é gostoso. É só uma baladinha, é só uma cervejinha, é só não sei o que, tudo com unha, é só inferninho, porque eu quero ser santo na presença de Deus. Olha a consequência: a morte de Jesus. Porque a palavra diz que Jesus veio morrer pelos meus e seus pecados. Amém? Outra consequência do pecado: inferno e purgatório. Não era para existir o inferno e o purgatório. Purgatório é uma bênção ainda pela misericórdia de Deus. Mas é lá no purgatório que o santo, e só vai para o purgatório quem é santo, vai pagar as penas do seu pecado. Volto para a carteira de habilitação. Quando você toma uma multa, você tem que pagar a pena daquela multa. Tem multa que é 400, 500, se bem que tem multa de 400 mais, né? O governo é ladrão, só tem multa agora de 900, 800, 1000. Então, é a pena do ato errado que eu cometi. Então, o purgatório é uma ação misericordiosa de Deus para dizer: mesmo que você está pecando, cometendo vários pecados, eu criei um jeito, eu criei um estado chamado purgatório para purificar a mancha desses pecados veniais, leves, para que você possa vir e conviver comigo na glória eterna do céu. O inferno não. O inferno é a consequência do pecado mortal. Quem morre em estado de pecado mortal, diz o catecismo da igreja, não se arrepende, não busca voltar a se reconciliar com o Senhor, ele vai para um lugar chamado inferno, e de lá não sairá nunca mais. Os santos da igreja dizem: se as pessoas tivessem noção do que é inferno, elas começavam a ver o céu aqui na terra. Aí o inferno não é pregado na igreja. O pecado é pouco pregado na igreja. Pecado, inferno é pouco pregado. Ah, Deus é bonzinho, Deus é misericordioso. Não, meu irmão, não é bem assim não. Existe uma regra, existe uma doutrina, existe uma lei. A palavra do Senhor fala em Mateus 11:12 que desde a época de João Batista o reino do céu é arrebatado à força, e são os violentos que conquistam. Que violência é essa? Padre Pio diz que a chave que abre o coração de Deus é a oração. Então, se você quer ser um homem ou uma mulher violento, Santo Afonso de Ligório vai ensinar. Qual é a violência? Oração. Você quer ser violento? O seu marido chegou em casa, porre de cachaça, e você não aguenta mais aquilo. Você não vai meter a panela na cabeça dele. Ah, eu vou fazer violência agora. Você vai se ajoelhar com Nossa Senhora e vai começar a fazer violência. Vai começar a clamar, Nossa Senhora, intercede, oh meu Jesus, me ajuda. Isso é ser uma mulher violenta. Ah, o homem, ele está cansado já de tentar buscar a conversão da sua família e não consegue. Aí ele vai chutar o pau da barraca, ele vai derrubar as coisas, quebrar tudo. Não, ele vai pegar o seu rosário, se ajoelhar e ir para a igreja adorar o Senhor, começar a orar, começar a rezar. Isso é ser um homem e uma mulher violento. Santo Afonso de Ligório diz: a violência que agrada a Deus é a orar. Seja um homem ou uma mulher de oração. Amém? O que aconteceu também? Vida cristã debilitada, a consequência do pecado. Quando você vive uma vida desregrada de pecado, você perde a sintonia com Deus tão grande que você já não tem ânimo de ir para a igreja. Tem pessoas que falam, eu convidei algumas pessoas essa semana para ir participar de um retiro.
não estou preparada. Claro, está vivendo uma vida de pecado, não quer ir para a igreja, mas vai se preparar fora da igreja? A vida de pecado, os vícios, as más inclinações do mundo, elas nos tiram a alegria de servir a Deus. É por isso que tem pessoas que têm dificuldade para a igreja. Ela fala, eu vou, mas tem uma coisa que segura ela não vai. O que é isso? Consequência do pecado. O pecado é a desgraça da humanidade. Pecar é errar o alvo. Quando a pessoa vive uma vida de pecado, ela está errando o alvo, que é o coração de Deus. Amém? Perde a harmonia com Deus. Engraçado é que, olha o que acontece na Sagrada Escritura. Quando Deus ele indaga, ele pergunta ao homem: por que você está aí? Por que está escondido? Por que está fugindo? Qual é a resposta dele? O homem acusa a mulher e, como se uma forma indireta, coloca a culpa em Deus. A mulher que tu, Senhor, me deste, olha só, a mulher que tu me deste me ofereceu do fruto proibido. Quer dizer, estou saindo fora, a culpa não é minha, a culpa é de Deus e da mulher lá. Aí tá bom, Deus fala, tranquilo Adão, então vou começar. Ô mulher, por que você ofereceu o pecado para Adão? A mulher fala o quê? Não, a serpente que tu fez que me ofereceu. Olha como começou a confusão agora. A sintonia, a cumplicidade. Agora é cada um por si, meu irmão. Agora é um contra o outro. Perde a harmonia, a unidade, a santidade. O homem acusa a mulher acusa a serpente. O que acontece quando a pessoa está em pecado? A pessoa perde a sintonia de unidade com Deus. E coloca, você já viu alguma pessoa dizer assim: Deus não me ama, porque Deus aconteceu isso. Comete os pecados, a vida está uma desgraça, uma miséria, mas insiste em colocar a culpa em Deus, que chamou ela para viver a santidade. Amém? Outra consequência do pecado: com o pecado vem os problemas, dificuldade, sacrifício, sofrimento, doença e morte. A palavra do Senhor fala em Romanos 6:23 que o salário do pecado é o salário do pecado é ou seja, quando Deus criou o homem e a mulher, não era para existir morte. A morte é o salário do pecado. Então, como o irmão pregava, quem vive ali no ódio, quem vive no pecado não vive a vida, mas vive a morte. É como se estivesse morto e caminhando um cadáver ambulante. Porque, meus queridos, nós somos formados de corpo e alma, unidos. O corpo ele é passageiro, a alma é eterna, seja para o inferno ou para o céu, é eterna. Por que é que morre? Porque chega um determinado momento que a sua alma separa do corpo e o seu corpo cai, você morreu. Mas a alma não, a alma continua. Deus ele te ama tanto de maneira sobrenatural que ele te deu uma alma imortal. Agora para onde ela vai, você que decide. Santo Agostinho vai dizer assim para nós, quando Deus nos criou, não precisou de nós, mas para nos salvar, Ele precisa de cada um de nós. Para Deus te criar, Deus não precisou de você, mas para você ir para o céu, Ele precisa. Você só vai para o céu se você quiser, porque Deus quer. Entenda isso. Você só vai para o inferno, para o céu, se você quiser. Não é Deus que decide. Deus não decide se vai para o céu ou para o inferno, não decide. Quem decide é você. Deus, o catecismo da igreja vai dizer que Deus não precipita ninguém ao inferno. É você que escolheu ir para o inferno, sou eu que escolhi. Quando eu vivi aqui nessa terra e não segui os preceitos de Deus, abracei o pecado, vivi uma vida distorcida na presença do mal, do mundo, agradando as pessoas, fugindo de Deus o tempo inteiro, se escondendo nos arbustos, se escondendo no jardim. Então eu optei em viver essa alegria passageira para viver o sofrimento eterno. Quando a vida de santo é assim, nós precisamos viver o sofrimento passageiro para viver a alegria eterna. Para onde é que você vai quando você morrer? É você que decide, não é Deus. Coloque na sua cabeça, não será Deus que vai decidir para onde você vai, mas é as atitudes que você teve com Deus aqui nessa terra. A palavra do Senhor fala em Apocalipse 13:14 o seguinte: olha só, felizes os mortos
que doravante morrem no Senhor. Olha que conversa. Felizes os mortos que morrem no Senhor, pois as suas obras o seguem. Descansem dos seus trabalhos. Ou seja, você e eu é para viver um chamado missionário. Você e eu é chamado para trabalhar na messe do Senhor. Lucas capítulo 10, versículo 2 vai dizer: Senhor, enviai operários para a messe, porque a messe é grande e poucos são os operários. Quer que você é nessa terra? Operário. Você precisa trabalhar. E quando você morrer, a Sagrada Escritura diz: feliz será tu, morto. Aí você fala: quem quer morrer aqui, levanta a mão. Quem quer morrer, levanta a mão. Misericórdia. Quem quer morrer, levanta a mão. Morrer para o mundo e nascer para Deus. Aplauda esse Deus maravilhoso. Bata a palma para Ele. Queira nesses 2 dias morrer para o mundo e nascer para Deus. Felizes os mortos que morrem no Senhor. Eu prefiro morrer com Deus do que viver com o diabo. E você? Eu prefiro morrer com Deus do que viver com o mundo. E você? Amados, entenda. São Paulo, quando ele vai dizer lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz assim: eu vivo, mas já não sou eu que vive, é Cristo que vive em mim. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo, Senhor, que vive em mim. Completa em mim, Senhor, os sofrimentos que faltou em ti. Olha a ousadia de São Paulo. Olha a ousadia de São Paulo. Eu tenho uma inveja santa desse homem. Eu quero ser como São Paulo. Completa em mim, Deus, o que faltou em ti. Olha que não foi pouco que o Senhor passou, não. E São Paulo, ele tem autoridade, a ousadia de dizer assim: Senhor, eu sou tão apaixonado por você, que manda o sofrimento para mim. Manda o sofrimento, a perseguição, manda o que você quiser, mas eu quero viver em ti, Senhor. Eu quero viver contigo, mesmo chorando, padecendo, mesmo caminhando na noite escura, mesmo sendo perseguido, eu quero estar em ti, Senhor. Eu não quero viver com o mundo, Senhor. Manda para mim, Deus, o sofrimento, mas manda a tua graça, manda o teu Espírito, me dá força. Mas a palavra do Senhor fala em Filipenses capítulo 1, no versículo 21, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. O que São Paulo está dizendo é que ele não importa se ele vai viver 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas o que São Paulo está dizendo, se for apenas 1 hora de relógio, eu vou viver intensamente no Senhor, porque viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro, morrer é ganho. Se você ler esse versículo mais para baixo um pouquinho, São Paulo vai dizer assim, no capítulo 1, capítulo 1, versículo 21, seguinte de Filipenses, São Paulo vai dizer assim, que vontade de estar no céu com o Senhor. Aí os santos da igreja vão dizer que São Paulo dizia assim, vem logo, corta a minha cabeça, porque eu estou doidinho para encontrar Jesus. Vem logo, arranca meu pescoço, faz o que quer, mas eu quero ir encontrar Jesus logo. E aí, meu irmão, São Paulo se coloca numa confusão espiritual. São Paulo se coloca numa guerra espiritual, onde ele tem um desejo de encontrar o Senhor, mas ao mesmo tempo ele sente que muitas pessoas precisam dele para ainda ouvir a palavra de Deus. E São Paulo foi chamado a pregar ali para os pagãos. São Paulo foi chamado a anunciar a palavra. Um homem que vivia inteiramente no pecado, um homem que vivia ali na concupiscência da carne, um homem que perseguia os cristãos, um homem que participou da morte de Estevão, o primeiro mártir cristão da igreja. E São Paulo agora é convidado a morrer pelo evangelho. E São Paulo agora, São Paulo ele tem uma espada, porque ele passa a ser um guerreiro. Ele carregava a espada da palavra na mão dele. E São Paulo diz, Deus, viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. E quantas vezes eu e você precisa disso, dessa ousadia, dessa autoridade. Deus, não importa se eu vou morrer daqui a pouco, mas os últimos minutos da minha vida eu quero viver contigo. Diga isso, a partir de hoje. Não importa quanto tempo eu vou viver, mas eu quero viver intensamente com o Senhor. A partir de hoje, eu entrego a minha vida para ti, Jesus. E não importa quanto tempo vou viver, mas eu quero viver intensamente com o Senhor. Amados, fuja do pecado. Diga não para ele. Quando Satanás apresentasse para você como uma mulher bonita,
dos cabelos longos, perfume encantador. Você que é homem, diga não, Satanás, vai embora, eu te repreendo. Quando você, mulher, tiver a proposta de um homem bonito, dos olhos azuis, verdes, castanhos, sei lá que cor é, com alto, com carro novo, sei lá, com trabalho, fazendo propostas maravilhosas para você, diga show, Satanás, eu quero viver com Cristo. Não caia na conversa do mundo. Quando os amigos e as amigas do mundo te convidar para o mal, diga sai, Satanás, porque eu quero viver intensamente com o Senhor. Os santos eram violentos. Os santos eram violentos. Ai, Santa Teresinha sonhou comendo um pedaço do bolo maior. Foi se confessar no outro dia chorando. Imagina, ela sonhou, gente, que na divisão do bolo ela foi um pedaço maior. Aquilo entristeceu tanto o coração dela que ela correu pro padre. Ô padre, eu acho que eu peguei sonhando. Padre não, minha filha, tá? Ô padre, por favor, mas sei lá, me confessa aí, padre. Tá bom, minha filha, tá insistindo, mas não foi pecado não. O que é isso? É sede de ser de Deus. É sede de renunciar ao pecado. Amados, entenda. Quando você compreende aquilo que foi pregado aqui hoje, e você sabe que o pecado é uma ofensa contra Deus, e você sabe que o pecado te afasta de Deus, que o pecado é como se você desse um tapa na cara do Senhor, é como se você pregasse o prego e batesse na mão de Deus, é como se você pegasse aquela lança e furasse o coração de Deus. Quando você entende que o pecado é isso, você tem repulsa do pecado. São Francisco de Assis, quando ele chegava diante do crucifixo, ele começava a chorar, porque ele sabia que foi por causa dos pecados dele que o Senhor foi crucificado. São Francisco, que tinha o dom das lágrimas, olhava para o crucifixo e dizia: nossa, por causa dos meus pecados, começava a chorar. E também eu sinto vontade de chorar quando eu olho para a Sagrada Escritura. E nós vamos fazer essa pregação amanhã, e eu espero que você venha a uma pregação que vai ter amanhã, muito especial. Quando eu olho para o crucifixo e eu fecho os olhos e medito que aquele soldado que bate aquele prego bem forte foi por minha causa. Imagina qual é a consequência do pecado. Ver o meu Deus, o meu Senhor, o meu Jesus, aquele que é amor, como diz em 1 João 4,8, eu sou o amor, Deus é amor. Eu vejo o meu amor, o meu Senhor ser humilhado, crucificado, espancado, cuspido por minha culpa. Então os santos experimentaram que quando eles estavam pecando, eles estavam pregando Jesus na cruz. Você é convidado a partir de hoje, meu irmão. Eu quero falar para você, você não vai conseguir ser santo sem pecado. Mas São João Paulo II já dizia que para ter um santo, Deus precisa de um pecador arrependido. Para que se tenha um santo, Deus precisa de um pecador. E esse pecador é você e eu. Deus te chama hoje a viver uma vida de santidade. Quando eu imagino, irmão, quando eu contar minha história para vocês amanhã, vocês vão entender o que eu sinto quando eu falo isso. Consequência do pecado. A palavra do Senhor fala em Gênesis capítulo 3, versículo 21, que quando Deus ele se aproxima ali de Adão e Eva, ele sacrifica um animal, tira a pele do animal e faz roupas para Adão e Eva. O que quer dizer isso? Quer dizer que o meu pecado ofendeu diretamente a história da humanidade. O meu pecado, o meu singular, particular, interviu diretamente na vida dos animais, por exemplo. Aonde o pecado... Pronto, acabando já. Então você vê que quando o homem pecou, não ficou somente nele. Quem sofreu as consequências? A natureza. A natureza sofreu as consequências para ter roupa. Se você olhar em Gênesis capítulo 3, versículo 19, o Senhor vai dizer para o homem: comerás o pão com o suor do teu rosto. O homem passou a sofrer, a penar, porque abraçou a vida de pecado. Amém? Então, a conclusão disso tudo: ainda nos dias de hoje, nós estamos naquele mesmo jardim.
ainda no dia de hoje, existe uma fruta no meio desse jardim que nós não podemos comer. Qual é a fruta? Qual é a fruta? Quando te oferecer essa fruta, vai dizer assim: coma você mesmo, demônio, dos seus próprios venenos. Como é que São Bento dizia? A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal, é fruto, é pecado que tu me oferece. Beba tu mesmo o teu veneno, em nome de Jesus. Fica de pé. Eu quero falar para você. Nós temos a chance de se reconciliar com Deus. A tradição da igreja diz que a primeira coisa que Jesus fez quando ele morreu, e o credo vai dizer, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, não é assim? Fala-se a tradição da igreja, alguns santos, que a primeira coisa que Jesus fez, sabe o que foi? Ir lá buscar Adão e Eva. Então a primeira coisa que Jesus quer fazer hoje é ir lá, na raiz do seu pecado, no lixo onde você está, e te levantar como uma mulher e um homem de Deus. Amém? Amém. Vamos cantar? Se você souber essa canção, pode cantar essa canção. Fala, Deus! Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer. Não estou só nessa batalha. Não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico. Glorifica esse Deus. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer e ter a experiência de sobreviver. Cante isso com todo o seu coração, cante isso. Diga isso. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Cante, igreja. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar ao céu. Mais uma vez, viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Diga isso. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Lute, meu irmão, minha irmã, contra o pecado. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar ao céu. Coloca a mão no seu coração agora. Coloca a mão no seu coração.